Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Quero convidar os irmãos, sem perda de tempo, para abrir sua Bíblia ao livro de Filipenses, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Livro de Filipenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Quero estar lendo com os irmãos o verso de número 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em tua presença e pedimos a tua direção, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, nesta noite, pela tua palavra, de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração. Nos ensina e nos direciona, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, nos dá força no dia de hoje, para que possamos sair daqui, Senhor, renovado pela tua palavra, alimentado e dispostos a fazer cada vez mais a tua vontade. Estejais conosco, Espírito Santo de Deus, tu és o convidado mais especial desta noite. Desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se ocupe tuas mãos, tome o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Primeiro adiante. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo na minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, sabemos que Paulo está preso, e aqui trata um assunto que ele é um assunto muito importante. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis, que vocês estejam alegres no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Quando Paulo diz que ele não se aborrece de escrever as mesmas coisas, Paulo está dizendo, de uma maneira simples, você já notou que quando a gente está na igreja, não em todas, mas as igrejas sempre exortam a gente, parece que a gente sempre está errado em alguma coisa? Sempre quando a palavra vem, parece que tem algo que sempre alerta a gente, olha, você está errando aqui, você está errando ali. E você chega na igreja e você diz, mas de novo, parece que eu nunca estou certo. Imagina para quem fala as mesmas coisas. Será que o pastor não muda a linhagem de pregação? Se você olhar em volta, quantas pessoas nós somos dentro de uma igreja? Em dias normais, a igreja está cheia. Em dias que há muitos visitantes, mais ainda. Então, quando olhamos para a palavra, por que a palavra ela sempre vem de uma maneira que está nos exortando? É isso que nós vamos ver aqui Paulo tratar. Então Paulo ele diz, irmãos, nos dias atuais, eu não estou preocupado se eu vou ter que repetir trocentas vezes a mesma coisa. Eu lembro que o missionário, uma vez ele disse assim, irmãos, eu prego a mesma coisa, sai do pecado. Qual é a pregação que pode salvar almas? A pregação que te orienta o caminho e fala para você o que é errado. Só que vivemos um tempo que as pessoas estão ficando constrangidas de dizer a verdade. Porque a verdade, quando você fala, o primeiro impacto parece que ela não está penetrando. É porque quando as pessoas vão pregar, vão falar da verdade, todo mundo espera que alguém dê um tapinha nas costas e fale, olha que pregação, hein? Mas não vai ser assim. A verdade, quando é dita, a primeiro momento, quando nós estamos sendo preparados para receber essa palavra, ela vai doer. A palavra ela vai gerar um incômodo dentro de você. Ela vai te fazer pensar, você vai ficar preso dentro de um quadradinho, batendo a cabeça em todos os lados. Mas eu não acredito. Eu tento fazer certo, mas estou errado. Mas toda vez é a mesma coisa. Agora imagina, isso é uma mente, imagina várias pessoas falando, então só ele está certo, então isso, não, a Bíblia está certa. Quando observamos a palavra de Deus, o que o Senhor quer é que a gente venha se manter no caminho. E para a gente se manter no caminho, alguém vai ter que ficar o tempo todo falando a mesma coisa. Nós temos um pai, a Bíblia diz que Deus é nosso pai. Sim ou não? Sim. Quem tem filho? Levanta a mão. A maioria. Aquele que tem filho, quanto tempo você passa dizendo para o teu filho a mesma coisa? Não faz isso. Não é assim? Quantas vezes Jesus diz para a gente, não faça isso? É que quando a gente olha para baixo, a gente vê os pequenininhos. É que quando Deus olha para a gente, Deus vê a gente pequenininho. Então como que nós devemos estar para poder receber a palavra? Nem sempre, irmãos, nós vamos estar fortes. Nem sempre a gente vai estar preparado para receber toda a palavra. Por mais que a gente queira andar certo, um dia a palavra vai arder no nosso coração. Um dia a gente vai se sentir culpado. Um dia a gente vai ouvir a palavra e vai olhar para a gente mesmo e vai falar assim, meu Deus, mas assim eu não consigo.
Então essa palavra, ela vai constranger a gente por dentro. Agora imagina aquele que está pregando. Há muitas pessoas que dizem assim, quando eu visitava outras igrejas, dizia, lá vem um pastor, é o pastor Cristiano, os crentes não iam. Sabe por que eles não iam? Porque eles sabiam, ele vai falar. Ele só fala de pecado. Ele só fala de andar certo. Isso gera um transtorno para a pessoa. Só que só existe uma coisa que pode mudar eu e você: a verdade. Se não houver a verdade na pregação, se alguém não estiver disposto a falar a verdade, como nós iremos mudar? Nós erramos. Irmãos, erramos. Vou lhe dar um exemplo. Essa tarde eu fui consertar o pneu da bicicleta do meu filho. Irmãos, e olha que ele esperou minhas férias para me arrumar o pneu da bicicleta. Um pneu, de tanto ele rabiar, ele rasgou o pneu. E quantas vezes eu falei, não faz isso, que você vai estragar a bicicleta. Não faz isso, Samuel. Estragou. Comprei 2 pneus novos. Fui na bicicletaria, busquei uma câmara de ar e troquei com ele. Eu falei, poxa, eu vou deixar ele me ajudar para ele se sentir útil, né? Eu falei, e eu não estava conseguindo, porque o aparelho que eu uso para encher pneu, uma mão tinha que segurar e o bico estava soltando, ele precisava apertar a outra. Eu falei, aperta aqui, Samuel. Devagarzinho. Ele veio, apertou a primeira, apertou a segunda. Falei, beleza, ele entendeu. A terceira ele segurou. Um compressor de 20 pés, irmão. Estourou câmara de ar, estourou a roda. Quase que acerta nós ainda. Eu olhei para ele e falei, você vai ficar sem bicicleta, menino. Você não escuta, tá falando que você não escuta. Olha o que você fez. Ele baixou a cabeça e saiu chorando. Nem foi na mãe dele, ele já sabia que... Aí ele chegou e sentou. Falei, toda vez você faz isso, Samuel. Você sempre apronta alguma coisa. Aí eu peguei e eu fui andando, cheguei na cozinha. Olha o que ele fez, Lidiane. Ele foi, apertou de uma vez porque ele achou bonito ver o barulho do ar saindo, estourou a roda da bicicleta. E eu cheguei no banco, aí minha consciência, mas o adulto é você. Até onde ele está errado, até onde eu errei? Eu errei em confiar. Mas é uma criança, a experiência pode custar caro. Às vezes nós confiamos em alguém e cometemos um erro. Porque tem gente que não tem maturidade para receber confiança. Às vezes não tem maturidade para receber confiança. Só que quando você tem maturidade, você tem que aprender que você tem que arcar com a responsabilidade. E aprender a separar as coisas. Sentei num banco, aí eu falei, agora pronto, foi 2 pneus, foi uma câmara, agora é 2 rodas que eu compro e mais uma câmara de ar. Sentei do lado dele e falei, você sabe que você errou, né? Ele olhou para mim e não queria levantar a cabeça. Falei, olha para mim, rapaz. Falou, vou comprar 2 rodas para você agora. Só que agora você vai pagar as rodas. Quando o pai voltar de férias, você vai para o barracão e você vai trabalhar. Ele falou, mas quanto tempo eu tenho que trabalhar para pagar a roda? Quanto tempo for necessário para você aprender que quando você errar vai ter consequência. As consequências, elas não podem ser tiradas da gente. Porque muitas das vezes nós olhamos, é pequeno, e a nossa atitude, às vezes por se achar grande demais, nós podemos ofender, maltratar. Só que Deus sendo grande, olhando para a gente, sendo pequeno demais, o Senhor não vai tirar da gente a correção. Então olhamos para a palavra e muitas das vezes nós vamos dizer assim, não, eu já sou maduro o suficiente. Quem é Deus perto de você? Ou quem você é perto de Deus? Então nós entendemos que nós temos muito o que aprender. Assim como uma criança ela erra, e da mesma maneira Deus ele coloca confiança na gente. Quantas das vezes o Senhor confiabilizou algo na nossa vida e nós erramos para com o Senhor? Quantas das vezes Deus confiou que nós iríamos entregar o melhor e nós paramos no meio do caminho? Quantas vezes o Senhor confiou que você ia lá porque Ele sabe da tua coragem, mas você parou na caminhada? É a mesma coisa. É a mesma situação.
Só que eu louvo a Deus porque eu sentei no banco e eu pude enxergar. Pastor, mas o senhor não deveria ter ficado bravo. Como ele vai aprender que um erro pode custar caro? Como nós vamos aprender a valorizar as coisas? Por isso, é necessário que as palavras que vêm da parte de Deus sejam palavras verdadeiras, que nos coloquem na posição em que nós precisamos reconhecer. Seja uma posição que vão nos ver bem ou vão nos ver chorando. Nós podemos escolher aonde nós queremos estar. Nós podemos escolher. É só nós tomarmos as atitudes corretas. A atitude certa vai te gerar constrangimento. Você sempre vai ser constrangido por andar certo. Alguém sempre vai te apontar o dedo. Quem anda certo tem poucos amigos. Quem anda certo não é lembrado. Para você entender, você já viu que traficante é famoso? Sim ou não? Você chega num bairro e fala, quem manda aqui? Alguém procura no bairro e fala assim, conhece alguém que é certo, honesto? Ih, rapaz, aí é complicado. Por que não são lembrados? Porque a maioria das pessoas não estão perto de quem anda certo. A maioria das pessoas não quer estar perto daqueles que querem andar corretamente. Por quê? Porque quando andamos errado, não queremos alguém para apontar o nosso erro. Só tem um problema quando a gente vai na igreja. Deus é imutável. Se Deus é imutável, se a palavra é verdadeira, aí nós entramos nesse texto. Mas pastor, eu não quero seguir uma igreja que ande do jeito que Paulo ensinou. Tem outras que andam do jeito que você quer. Para tudo tem escolha. Nós precisamos escolher o que nós queremos. E certo é que se nós errarmos, Deus ele compreende a nossa pequenez. Mas ele vai nos corrigir, para que a gente venha andar certo. Muitas pessoas têm mania, irmãos, de cometer erros e colocar debaixo do pano. Tudo que acontece na minha vida se torna base de testemunho para mim pregar alguma coisa. Sabe por quê? Porque não tem nada escondido diante de Deus. Não tem nada diante dos olhos do Senhor que alguém possa dizer, olha, Deus não sabe. Ele sabe. Agora, o que nós sabemos? Como nós estamos vivendo? Estamos enganando a quem? A nós mesmos. Então, quando dentro de nós houver verdadeiramente respeito pela palavra, já não vamos querer esconder mais nada, não tem porquê. Não tem porquê. Então, quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo dentro desse texto, o Senhor aqui, ele vai dizer através da vida de Paulo, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Em algumas traduções, como esterco. Paulo, ele não cansou de falar as mesmas coisas. E agora Paulo, ele traz algo que é tremendo, e é da própria vida de Paulo. Paulo, ele testemunha, desde o que ele nasceu ao que ele viveu, até ele ter um encontro com Jesus. Quando temos um encontro com Jesus, a nossa vida ela deve ser um livro aberto. Paulo, ele fala de tudo aquilo que ele fez com excelência. Mas o que faltava para Paulo era um conhecimento além do que ele já tinha conhecido através de homens. Era um conhecimento verdadeiro que vinha da parte de Jesus Cristo. Um evangelho revelado ao coração de Paulo, ao qual tem poder e tem autoridade.
É sobre isso que Paulo ele fala aqui. Paulo era irrepreensível, então ninguém poderia acusar Paulo em nada. Mas quando Paulo ele coloca diante de todos os ouvintes quem ele é agora e quem ele deixou de ser, existe uma maturidade muito grande, porque Paulo ele aceita a mudança de Cristo na vida dele. Paulo ele aceita que Jesus venha com todo o conhecimento que ele tem e ele fala: tudo que eu tinha, tudo que eu era, não é nada perto do que ele está me ensinando, não é nada perto do que ele agora está me mostrando. Eu nunca senti, eu nunca vi, eu nunca vivi algo tão tremendo como estou vivendo agora com Jesus. Então Paulo ele admite que deixar para trás é a mesma coisa hoje você ser um doutor. Para uma pessoa ser um doutor hoje, irmãos, ele tem que estudar muito. Para ele receber um diploma de doutor hoje é muito estudo. E o amigo ele chega ao ponto de ser um doutor, ele olha para trás e ele diz: não, estou deixando tudo isso por Cristo agora. Hoje eu deixo tudo isso. Eu sou juiz, mas eu entendo que quem julga agora é Ele. Então, olhando para isso, sabemos que Paulo, criado aos pés de Gamaliel, se fosse nos dias atuais, quem seria Paulo hoje? O maior dos maiores teólogos do mundo. Agora imagina um homem desse deixando para trás toda a bagagem que ele tinha e vivendo no conhecimento e na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Agora dizendo a todo mundo a mudança. As primeiras aparições como Paulo, depois de Saulo, os discípulos vão ter medo. As pessoas vão refutar em receber Paulo. Porque Paulo outrora era perseguidor, maltratava. Só que ele acreditava no que ele fazia. Na visão dele não era maldade. Na visão dele não era ser ruim. Era ser zeloso da lei. Então não aceitava. Eu costumo dizer algo, e muitos às vezes têm dificuldade de entender. Quando uma criança nasce num lar, o pai é bandido, a mãe é bandida, os irmãos é tudo bandido, ele vai ser o quê? Quem pode chegar para ele e falar: bandido? É um ladrão. A atitude que ele tem, o que ele faz, vai levar todo mundo a chamar ele dessa maneira. Você acha que para ele é uma ofensa? Ele vai bater no peito e vai dizer: eu sou. Sabe como que ele vai se sentir na rua quando ele fala: vá o bandido? Alegre. Para ele é status, é honra. Agora, para o homem que anda honestamente, que é um trabalhador, acorda de madrugada, vai dormir tarde, cumpre, honra os seus compromissos na casa, no seu bairro, no seu trabalho, na igreja, quando alguém chama ele de bandido, como ele se sente? Ofendido. Não é assim? Ele vai se sentir muito ofendido, porque feriu a honra dele, porque ele é o oposto daquilo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando as pessoas nascem e fazem algo, ele precisa entender a mudança. O mesmo foi com Paulo. Mas a mudança ela só teve na vida de Paulo quando ele encontrou com Jesus. Então quando Paulo encontra Jesus, verdadeiramente ele vai sofrer a mudança. Você acha que foi fácil para ele? Não. A primeira coisa que Paulo sentiu é a primeira coisa que muitos quando vêm a Cristo sentem: rejeição. O mundo te ama enquanto você é do mundo. Vem para Jesus para você ver como que o mundo te trata. O mundo te ama enquanto você bagunça com o mundo. Vem para Jesus e diz que quer andar certo para ver o que o mundo fala de ti. O mundo te ama, você tem muito amigo quando está no crime. Passa a ser irmão, como ele diz, para ver como que muda. Quem bebe, fim de semana casa, ou a tua ou do teu amigo, porque se não tiver na tua, você vai para casa dos outros. Quem já bebeu sabe como que é ou não é? Para a alegria da mulher que gostava da bagunça e para o desespero daquela que não gostava dos cachaceiros. Porque se gostava ia junto, se não gostava tinha que tolerar ou buscar, né? Como muitas fazem, né? Tem algumas que
É umas Maria que são bravas, né? Ainda vai com um pedaço de vassoura para buscar ainda. Então os irmãos aqui que já quase apanhou no passado das mulheres. Fica até quietinho quando fala, né? Fala, aquela ali é a Maria. Não é Maria da Penha, não. É Maria que desce a peia. Como mudar? Irmãos, nós vemos que o mundo ele vai tratar de maneira diferente. Assim foi com Paulo, porque Paulo agora convertido, Paulo chega, as pessoas têm receio de receber Paulo. Por quê? Será que ele mudou mesmo? Será que há uma diferença na vida de Paulo? Quando alguém olha para você e você está começando a caminhar no Evangelho, alguém olha e fala assim, quero ver quanto tempo você dura. Quero ver quanto tempo você aguenta ficar lá no meio deles. Não é assim? O mundo, ele sofre com a sua separação. Porque para o mundo é uma perda. É uma perda. E para Cristo é ganho. Há uma mudança muito grande dentro do Evangelho, irmãos. Nós sabemos disso. Nós sabemos, não é fácil servir a Jesus. Então quando olhamos, agora Paulo dizendo, entendemos que Paulo deixou tudo. Status, conhecimento. Paulo deixou tudo. Paulo tinha benefícios por perseguir a igreja de Cristo. Paulo tinha nome. Aonde ele chegava, Saulo, Saulo. O problema foi quando ele chegou aos pés de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora onde ele chega, ele não é mais. Antes ele chegava, as portas estavam abertas, tinha cavalo, tinha soldado, tinha carta dando autoridade. Agora sabe o que ele encontra como Paulo? Cadeia, açoite, gente rejeitando, gente dizendo não te quero aqui, o que você prega para mim não interessa, você é dos contra agora. Quem é você? Traidor. Não é assim? Irmãos, quando você passa um tempo na igreja, você olha para trás e você vê um amigo do passado. O que passa na tua mente? Eu tenho certeza que você não desfaz dele. Mas você olha e fala assim, um dia eu estava com aqueles caras ali, daquele jeito, bebendo, fumando, caído, drogado. Olha lá, tá vendo aquele cara chegando tudo torto em casa? Eu chegava daquele jeito. Você alinhadinho, prumadinho, bem vestido, cheiroso. E a pessoa lá na mesma vida. A diferença é essa, irmãos. O tempo passa. E nós vamos vendo a diferença ao longo dos anos. E agradecemos a Deus. Não é diferente a vida de Paulo, ele entregou muitas coisas. Só que nós temos que ter alguns cuidados. E é esses cuidados que a igreja está sempre nos orientando. Aleluia. Que cuidado devemos ter? Quem teve aqui segunda-feira na oração, levanta a mão. Aleluia. Tivemos aqui na segunda-feira uma visita. Sim ou não? Eu não sei se nosso irmão está aqui ainda. Está aqui ainda? Não? Como, pastor? Eu conheço. Eu disse na segunda-feira algo. Te conheço. Disse ou não disse? Sim. Conheço. Há mais de 6 anos, o mesmo homem foi me corrigir. Há mais de 6 anos, esse mesmo homem entrou no meu trabalho, falando de Jesus, querendo me corrigir. Isso está dentro da palavra. Olhou para mim. Cuidado com quem fala de Deus de Gênesis, Apocalipse e não vive. Cuidado com quem diz conhecer muito, mas não tem intimidade. Há mais de 6 anos, ele chegou, ele olhou para mim e disse assim: vou falar para o senhor mandar um anjo te pegar. Foi mais ou menos isso. Eu falei: filho, tu passou debaixo da mão dele e não viu?
Ele foi repreendido naquele dia, foi a última vez que eu vi, fazia muito tempo. Só que depois de ver de novo, irmãos, eu sei que muitos vão se apiedar pela situação que a pessoa vive. Eu ajudo muita gente, irmãos. Eu não sou preconceituoso. Só que, como diz a palavra, hoje eu tenho a mente de Cristo. Eu aprendi a observar as pessoas. E alguém olha e diz assim: pastor, o senhor está errado. Deixa eu te falar uma coisa. É certo alguém visitar uma igreja e procurar jovens e pedir morada na casa de jovens? Não? Então vocês tomem cuidado, porque tudo que a Bíblia diz é real. Só que vocês têm um pastor aqui que está acordado. Vocês têm um pastor aqui, eu vou falar bem aberto, eu já pus gente para fora da igreja. Pastor, o que é isso? A igreja é a extensão da casa. Cuidado com teus filhos. Eu tenho filho e tenho filha. Eu sirvo a Deus, mas eu sei que tem gente que serve ao diabo. Você faz o bem, mas eu sei que tem gente que faz o mal. Jesus disse para a gente: vigiai. Ninguém vai vir com estrela na testa, então observa. Eu aprendi algo. E eu vou passar para você. Para mim, qualquer um que vem de fora não presta. Pastor, o senhor está equivocado. Opinião minha, sei, todo mundo tem que respeitar. Eu respeito a tua opinião, respeite a minha. Não presta. Pastor, então pega qualquer um, põe dentro da tua casa. Se todo mundo é bom, põe lá dentro. Se todo mundo é bom, confia. Sabe o que é vigiar? É você estar em oração para não ser enganado. Porque o cara com o fuzil não vai entrar na tua casa, mas o cara bem vestido vai ou não vai? Quem fala bem entra, não entra? Quem vem xingando tu barra, mas quem entra elogiando tu deixa. Cuidado com o elogio, cuidado com quem vem, irmãos. Quando você olha, você diz assim: isso aí é de Deus, fala muito. Cuidado, irmãos. É melhor olhar para mim, me ofender, duvidar. Deus vai mostrar quem eu sou. Eu não preciso me aparecer para ninguém, tu não precisa. Deus mostra quem Deus é na tua vida. Só faz a vontade dele. Uma hora alguém vai chegar, vai entender. E eu não aguento, irmão, vocês sabem. Eu olhei e falei: te conheço. Ele olhou e disse: talvez no mundo espiritual. Não estou morto. Te conheço, estou vivo, rapaz, só não estou lembrando. Mas te conheço. E partiu para o lugar errado ainda. Foi bem na reta da minha filha ainda. Irmãos, eu entendo que todos nós agimos com boa vontade. A vontade é de ajudar. Mas esteja atento com a palavra. Jesus, ele deixa a gente muito atento. E nenhum de nós é enganado, porque quando Deus ele revela para um, todos nós passamos a saber. Quando eu disse te conheço, eu disse na frente de todo mundo, não foi? Porque eu não tenho nada que esconder. Não devo nada para ninguém, irmãos. Ando para tudo quanto é lado. Só que tem detalhes. Vou dar uma explicação. O moço entra na igreja. Ele olha uma jovem, muitos não sabem disso aqui que a gente não... Ele entrou, ele olhou uma jovem. Quando ele olhou para a jovem, ele mediu de cima e embaixo. Ele chegou, elogiou uma irmã. E ele me pediu uma oração específica. Um obreiro chegou para mim e falou assim: eu vi aquele irmão assim, assim, olhando assim, assim, uma jovem aqui da igreja. Falei: chá comigo, irmão. Eu vou orar. Vou orar. Ele chega na fila de oração, ele me pede uma oração e eu estendo a mão. Olha bem, que oração eu quero? Jesus, tira esse capeta que está nesse homem. Demônio de sem vergonhice, safadeza que entra na igreja para aprontar. O Senhor arranca do couro dele essas pombagiras, esses demônios peçonhentos. Ele abriu o olho assim, ele olhou bem para mim assim. Eu olhei bem dentro do olho dele, ele entendeu o que eu estava falando.
Nunca mais voltou. Nunca mais. Fala, você é ruim, pastor. Se abusar da tua filha. Tinha um monte de gente, ninguém falou nada. Sabe quantas situações acontecem dentro de igreja? Empresa, família. Muitas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quem vê se finge de cego. Ah, eu não tenho nada, eu tenho a ver com isso sim. Entrou aqui para bagunçar, não vai não. Entrou, não, dá para a gente perceber. Aqui tem um monte de gente vivida. Devemos tomar cuidado. Eu deixei de ser quem eu era lá fora, irmãos, para servir a Deus de verdade. Então, se entrar com um problema, vem para receber mudança, vem para receber a diferença, vem para ser alimentado pela palavra. Agora, se quiser vir trazer de fora aqui para dentro, vai ser colocado para fora. Pastor, o que você vai fazer? Vou orar, filho. A oração separa a água e separa o óleo. É só deixar um pouquinho junto, daqui um pouco, você chacoalhou, mistura tudo, mas parou. Você vê, o negócio está misturado. Se o negócio está misturado, alguma coisa vai ter que sair daqui. A água não vai ficar suja, porque a água daqui de dentro é purificada, ela vem do céu. E tem outro detalhe, mas pastor, pode isso? Deus não revela só demônio não, Deus revela atitude de sem vergonha, Deus revela atitude tanto de crente sem vergonha como de ímpio sem vergonha, porque tem gente também que entra na igreja, fica muito tempo na igreja, é o que Paulo vai dizer, mas vai morrer e vai perecer como ímpio. Por quê, irmãos? Porque não observa as escrituras. Nós não somos perfeitos. Quem nunca errou aqui? Mas quando entramos da porta para dentro, nós passamos a dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso mudar. E lutamos. E devemos tomar cuidado, irmãos. Paulo, ele deixou tudo. Agora, você acha que quando alguém vem falar de lei para Paulo, quando alguém vem falar de um fariseu, justamente com Paulo, quando alguém vem falar de encontro de Jesus com Paulo, você acha que Paulo não tinha bagagem para responder? Ele tinha um conhecimento que ele já trazia, agora ele tem o conhecimento do Espírito, a revelação do Senhor na vida dele. Por isso que o mundo não quer. Pastor, o que você quer dizer com isso, irmãos? A primeiro momento alguém pode receber essas palavras de uma maneira dura. Ah, então vocês não ajudam? A gente ajuda. Aquele que quer ajuda. Porque você nunca vai poder fazer pelo outro aquilo que ele não quer. Você nunca vai poder ajudar alguém que não quer ajuda. Pastor, o que você faz? Eu não abro mão, eu só oro de longe, irmão. Deixa eu seguir a vida. Você sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Você está num barco. E o barco, por algum motivo, ele está naufragando. E você está com um balde dentro do barco, tirando a água do barco, jogando para fora, para ele não afundar, para ele chegar no destino. Mas tem alguém com você dentro do barco, e ele pouco se importa. Você vai morrer junto com ele. Você vai morrer. Mas por que eu vou morrer junto com ele? Porque você não deveria ter entrado no barco com ele. Ah, pastor, você não pode dizer isso. Quem entrou no barco com Jesus? Só discípulo. Não tinha ímpio no barco. Quem saiu com Jesus? Só discípulo. Não tinha ímpio na ceia. Quem caminhou com Jesus em terra seca? Muitos. Mas quem escolheu ficar do lado dele? Só quem aceitou a palavra. E os que aceitou, a certo momento quis rejeitar, quis voltar para trás. Ele diz: vai-te embora. Deu para entender? Não somos obrigados a andar com quem não quer. Não somos. Aquele que anda com carnal vai se tornar um carnal. Aquele que anda com espiritual vai se tornar espiritual. Aquele que anda com fraco será fraco. A Bíblia orienta que os mais o quê? No quê? Irmãos do céu. Aqueles que estão fortes na fé. Aqueles que estão vivos espiritualmente. Suporte. Quem? Então tem, não tem? Tem gente fraca, não tem?
Mandou andar junto? Mandou suportar. Mas pastor, e se ele quiser andar com você? Ele pode. É o forte que anda com o fraco ou é o fraco que tem que andar com o forte? Eu ando com Jesus. O fraco anda com o forte. O que eu quero dizer com isso? Um certo pastor sentou comigo uma vez e havia uma divisão ali na igreja, e alguns membros mudando de igreja e vindo e tal. Aí foram reclamar para ele e falou assim: o rebanho sempre vai seguir o líder mais forte. Tempos depois ele chegou e ficou bravo comigo. Só que eles não entenderam. Eu estava seguindo Jesus, assim como estou hoje. Enquanto o teu olhar estiver em Cristo, enquanto o teu foco for Cristo, quem estiver olhando para Cristo anda na mesma direção, anda junto, filho. Agora, quando um olha para Jesus, o outro olha para baixo, não tem como trilhar o mesmo caminho. Andará dois juntos se não tiver de comum acordo? Ou estamos na mesma palavra, na mesma intenção, ou alguém tropeça no meio do caminho. É fato. Só que para andar nesse caminho tem que ser como Paulo. Eu deixei tudo para aprender. Deixar não significa que houve uma amnésia em você. O que Paulo está dizendo, o que está sendo dito aqui, é que as práticas que eu tinha não vou praticar mais. O conhecimento que eu tinha agrega no conhecimento que eu vou ter. O que aconteceu na igreja, não somos enganados, por quê? Porque era um conhecimento lá atrás. A maneira como que eu vivia, quem saiu do tráfico identifica alguém que está no tráfico. Quem já vendeu na biqueira, quando passa em qualquer bairro, sabe, aquele ali está vendendo, ó. Por que você sabe? Porque eu já tive lá. O mentiroso, ele sabe, irmãos, não venham querer mentir para mim, viu? Porque eu pego no olhar, eu era mentiroso bom, irmão, bom e bom. Mentiroso, irmãos, ele deixa rastro. Sabe qual é o problema do mentiroso? Pega aí quem for mentiroso, hein? Pega aí, já fica a dica. Dá para descobrir os 6 facinho, só nem de revelação. Parece criança correndo, porque vive tropeçando no que fala. É só ter um pouquinho de paciência. Ele conta uma história hoje, amanhã é outra. Ele conta uma história aqui, o outro viu e fala: eu vi fulano. Fala: viu fulano aonde? Que dia? Quem tem mente boa já tá. E eu tenho a mente boa, vocês pegam aí, viu? Eu lembro de coisa, ó. Pode sumir da minha mente, mas quando eu olho, acontece a situação, eu falo: rapaz, isso tropeça. Eu tenho um finado tio e ele dizia assim: é o seguinte, quando você mentir, você morre jurando de pé junto. Nunca esqueça o que você falou, porque se você trocar uma palavrinha, você descobre. E meu tio era outro também. O problema é que quando ele bebia, ele contava toda a verdade para os outros. Era só beber, ele entregava tudo. E ele dava muito conselho. Irmãos, esse tio meu foi uma pessoa que eu amei muito, muito mesmo. Eu faço ação nas ruas hoje porque eu lembro dele. Porque ele foi morador de rua. E eu não pude fazer nada lá atrás. Então eu sempre lembro dele. E eu tenho prazer de ir, porque era uma pessoa que, eu costumo dizer que se eu tivesse em Cristo, quando eu vi ele acamado, eu teria orado por ele. Ele era uma pessoa maravilhosa, que merecia a transformação. Mas eu tive a oportunidade de orar muito por um outro tio meu que eu gosto muito. Já saiu do alcoolismo, a vida está se reestruturando. Deus fez um milagre. E eu agradeço muito a Deus. E ele teve dentro dessa igreja, recebeu oração. Hoje ele é outra pessoa. Então eu vejo a mudança que Deus faz na vida das pessoas pela mudança que existe na gente. A mudança que está acontecendo em você vai gerar mudança em outras pessoas, porque Deus está no meio dessa mudança. Não por nós, mas por Deus, por Jesus. Porque é o testemunho que nós damos. Então agrega-se um monte de coisa dentro disso. Quando olhamos para a palavra, e Paulo continua,
E diz, aleluia, verso 9: e seja achado nele, não tendo na minha justiça que vem da lei, mas que vem da fé por Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não sou perfeito, eu não sei, mas eu estou lutando, eu estou perseverando. Pastor, você está salvo? Eu acredito que sim. Pastor, você garante, se eu morrer hoje, segundo o que eu sei, eu estou salvo. Mas e se tiver algo em mim? Deus vai me dar mais um tempinho para mim me acertar. Lutamos todo dia para permanecer de pé. E não devemos nos gloriar naquilo que já passou. Tem crente, irmãos, que se gloria porque um dia foi bandido. É só você cutucar a fera que ele fala. Você sabe quem que eu era? Um merda. Um merda. Você sabe o que eu tenho coragem de fazer? Quem que é você, comedor de feijão? O que você pode fazer? No muito que você pode fazer para o outro é matar o outro. Só tem um detalhe: pastor, não pode falar assim. Não. Presta atenção numa coisa. Só tem um, irmãos, que nós devemos olhar e dizer, eu vou me prostrar. O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Saulo, quando se achou grande demais, Jesus parou na frente dele. Sabe o que aconteceu? Caiu do cavalo. Literalmente, caiu do cavalo. Sabe o que acontece quando Jesus encontra alguém e diz, hoje tu vai cair? Tu leva um baita de um tombo, mas quando tu levanta é diferente. O encontro com Jesus é isso, irmãos. Você tem que ir lá no pó, entender que você não é nada, e ser levantado de novo, pelas mãos do Senhor. Agora você vai entender quem é Jesus. Quando alguém diz assim, você sabe, não é nada, irmãos. É nada. Agora você quer ver um cristão, chega num crente, maltrata alguém que serve a Deus de verdade, para você esse passo em branco. Ele não volta para trás, mas ele se apoia em Cristo. Ele vai para a oração. Aí é o problema de muitos que estão lá fora. Quando alguém vem contra. Porque o que aconteceu na vida de Saulo foi por causa disso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo já perseguiu Jesus? Claro que não. Mas Cristo estava na vida daqueles que o servia. Então ele não estava fazendo contra os que serviam a Cristo, fazia ao próprio Senhor. E o próprio Senhor pega e vem diante de Saulo e diz, a partir de agora tu não faz mais o que tu fazia. Então tu quer ser macho, quer se levantar contra quem serve a Deus, cuidado, porque o próprio Senhor pode descer e te colocar no teu lugar. E para você entender onde é teu lugar, tem um monte de pó embaixo. Não é assim, mas está escrito, não está? Ou você não quer entender, ou quer se fazer de bobo? Porque tem um monte de gente dentro da igreja que quer se fazer de bobo. Quer ir para a igreja, irmãos? Nós já temos problema suficiente dentro das igrejas. Sim ou não? Sim. É língua grande, é perna dura. O que é isso? Perna dura é esse que quer derrubar o irmão. Língua grande é os fofoqueiros dentro da igreja. Quando fala de monte hoje, é monte das cobertas. Quando fala de madrugada, pergunta o que eu sonhei ou o que você sonhou. Você fala madrugada, é perguntar, tu está em oração? Tá. Eu olho o grupo lá todo dia, lá os irmãos que não oram. A maioria aqui. Só para não perder o costume. Pega aí, vocês que não oram. Porque todo dia de madrugada eu vejo quem ora. Ele não vem, eu vejo. Aí quando você tiver um problema, você diz assim, irmãos, vamos orar. Já pegou, né? Guardou, né? Não canso de falar as mesmas coisas também.
Irmãos, olhe para a palavra. Eu posso pregar aqui a vida inteira a mesma coisa, mas se você não examinar, se você não falar, eu vou mudar, eu vou me direcionar, eu vou começar a viver, é uma escolha, irmãos. Qual que é a tua luta? Qual que é o teu problema? Você está disposto a vencer? Está disposto a mudar? Nós devemos superar as nossas dificuldades. Devemos. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha para Gideão agora. Gideão, quando é encontrado no lagar, ele está corajoso ou ele está com medo? Ele está com coragem ou com medo? O que o anjo fala para Gideão? O que ele fala? O que Gideão escutou naquele dia? O anjo veio para trazer medo ou para encorajar? Porque ele estava. E ele ficou com mais medo ainda quando viu o anjo. É diferente dos dias atuais? Não, não é. Nós vemos muitas pessoas aí, irmãos, estão com medo. Medo. Não lê, não vive. Agora, você acha que o Senhor veio até Gideão, enviou socorro a Gideão, por quê? Quem ele era? O medo que ele tinha, irmãos, não escondia de Deus quem ele realmente era. Deus viu além. O Senhor, ele vê além. E olha o que Deus fez através da vida daquele homem. Olha o que Deus fez. O que Deus pode fazer através da tua vida? A única coisa que ele queria ter certeza é: o Senhor é comigo. Em outras palavras, o Senhor é comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor ser comigo, eu vou adiante. Resumindo, é isso. O que nós fazemos hoje? Estamos dispostos a mudar? Abandonar o medo e falar: não, Senhor, eu tenho medo, mas se o Senhor é comigo, eu vou mudar, vou vencer, eu vou superar, eu vou adiante. Vai ser diferente, porque agora o Senhor está na peleja. Senhor, eu errei até aqui, porque eu não estava segurando a tua mão, mas daqui em diante eu não solto da tua mão e não perco guerra. Não perco mais batalha, porque agora eu sei que quem vai vencer ela é o Senhor. Entendeu? Quantas vezes o Senhor envia ajuda, socorro, mas não segura na mão do Senhor. Não segura. Noite passada, eu estou de férias, eu estou dormindo muito tarde, sabe? Eu perco o sono, irmão, não consigo dormir de jeito nenhum. Aí eu tinha um problema aqui na igreja e eu fiquei olhando as leis, sabe? A lei diz isso. Falei: já sei. Eu catei todo aquele textão, mandei para o rapaz que estava com um problema. Falei: vou te processar. No outro dia resolveu o problema. Eu descobri que por causa de um negócio simples tinha que pagar 40 salários mínimos. Mas não queria processar, não. Só queria resolver o problema. A Bíblia diz que a gente tem que ir pelo meio certo. Aí eu comecei a pensar uns negócios lá, eu abri a Bíblia, olha, Jesus falou bem o que eu estava pensando. Bem. Falei: Jesus, mas vai ser tema de uma pregação isso daí, eu vou falar isso numa palavra, porque isso aí é bom para os casais ouvir, irmãos. Eita glória. Aí você pensa, irmão, vai fazer gente aqui pensar 3 vezes quando quiser sair fora da casinha. Vai ter um problema com o papai quando pensar errado. Aleluia. Irmãos, verso 13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Olha o que Paulo diz. Preste atenção. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio e soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis algumas coisas de outra maneira, também Deus vos revelará. Todos deixaram para trás. Nascemos num conhecimento diferente agora. Devemos ter o mesmo sentido, a mesma força, se apoiar da mesma maneira na palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A palavra não é muleta. Qual é a diferença da muleta e da bússola? A muleta e a bússola. Palavra não é muleta, palavra é bússola. Tem gente que se apoia na palavra para justificar erro. Tem gente que pega a Bíblia como bússola para ter direção e sair do problema. Não use Bíblia como muleta, use Bíblia como bússola. Pastor, o que você quer dizer? Não pegue dentro da Bíblia justificativa para o teu erro, mas a Bíblia diz, não, pega como bússola, eu vou sair, eu vou chegar, eu vou alcançar, está prometido, eu tomo posse, tem direção, eu vou por ela, eu não me perco na noite, eu não me perco na tempestade, eu não me perco no vendaval, porque é bússola. A partir do momento que eu segurar na minha mão, olhar, eu sei para onde eu tenho que ir. Qual é a direção da bússola? Essa bússola indica para Jesus Cristo. Toda vez que você olhar para a bússola e você vê Jesus, você vai por esse caminho. É o caminho, é a verdade, é a palavra, é a bússola que te leva para a vida eterna. É essa palavra. Aleluia. Aleluia. Nos dias mais, já estou terminando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aonde chegamos, vamos ter o mesmo propósito. Se entendemos que aqui ninguém é perfeito, e o nosso propósito é chegar a Cristo, a salvação de nossa alma, devemos nos unir. Unir de uma maneira, irmãos, que não para olhar para o outro e diminuir o outro, mas para ajudar o outro. Está fraco, você está forte, ajuda. Está vendo errar, ora. Segura na mão. Eu aprendi algo no exército, quando existe algo para ultrapassar, uma correnteza, uma enxurrada muito forte, se você entrar uma pessoa, o que a água forte faz? Mas se você juntar 4, 5 e 10 mãos, e passar de mão dada, chacoalha as pernas, sim ou não? Pode machucar, mas atravessa. Um povo de mão dada passa por várias situações e não fica ninguém para trás. É isso. É olhar e entender. A corda de 3 dobras não se rompe facilmente. Não se rompe, irmãos. É mais difícil. Um povo unido em Jesus, irmãos, ninguém derruba. Se onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está no meio. Imagina onde tem muito mais, no mesmo propósito, pedindo, clamando. Não tem demônio, não tem macumba, não tem capeta, não tem maldição, não tem nada que Jesus não venha tirar, que Jesus não venha mudar. Aleluia. Presta atenção. Aleluia. Verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, porque assim ando. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre,
e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está no céu, e onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero ler 2 textos aqui, nós encerramos. Irmãos, o livro de Gálatas 5,16 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós formos para o livro de João, capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso de número 15. Em 1 João capítulo 2, verso 15, nós temos aqui uma orientação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, presta atenção, porque tudo o que há, aleluia, a concupiscência da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, 3, a soberba da vida. 3 coisas tem no mundo. 3 coisas tem no mundo. E tem crente que tem as 3 coisas. Entendeu o que Paulo disse? 3 coisas tem no mundo, e tem gente dentro da igreja que carrega as 3 coisas: concupiscência da carne, sensualidade, lascívia, desejo desenfreado, que acha que Deus não vê, concupiscência dos olhos, faz igual Jó, fiz um concerto com os meus olhos, para de começar a olhar porque não deve, e nem tudo é imoralidade. Tem gente que não aguenta ver a roupa lá na vitrine, vai lá e compra, parcelado em 30 vezes, começa a prestar atenção que você já tem dívida, tu vai se tornar um endividado com nome sujo, e crente não deve andar com nome sujo. Pastor, eu estou com nome sujo, se conserta, vai lá e paga. Soberba da vida. Sabe o que é soberba da vida? Ser orgulhoso. Tem gente que é orgulhoso, tem gente dentro da igreja que é orgulhoso. Tem um problema para os orgulhosos, que não deixa Deus tratar. Tem um problema para aqueles que são orgulhosos, que não quer se colocar aos pés de Jesus, porque não é grande o suficiente para caminhar sozinho. Aleluia. Porque muitos, Filipenses 3,18, nos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses que carregam essas qualidades, pode estar dentro da igreja, mas é inimigo. Pastor, não é desse jeito. Está numa dessas possibilidades aí? Está numa dessas advertências? Então muda. Pega e muda. Começa a trabalhar. Por isso que eu não canso de falar o que é errado. Vou voltar lá no começo, eu não me canso de falar o que é errado, porque quando fui orgulhoso, o Senhor me abateu. Quando, eu lembro, não faz muito tempo, Deus preparou um terreno, falei, vou comprar outro. Vi uma ministração de Billy Graham, o Espírito Santo na madrugada falou, por que tu quer tanto? E eu vendo a pregação de Billy Graham, e ele dizendo, as concupiscências dos olhos, e o Senhor dizendo, para que tu quer tanto? Se tudo que você precisa eu te dei, eu sou uma pessoa que sem Deus eu não teria nada. Eu entendi. Pastor, e a concupiscência da carne? Fui bom nisso, irmão. Isso foi a primeira coisa que Jesus me tirou. Eu não aguentava olhar para nada. Glória. Irmãos, larga dessa sem vergonhice e para também, viu? Tem irmãos aqui que precisa orar. Cuidado. O olho condena. Cuidado. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja a glória é para
confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. As 3 qualidades da terra que nós vimos aqui, que tem no mundo: carne, olho, não é isso? Vamos lá: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas. E Paulo fala aqui para nós estarmos atentos, que isso é confusão, e são coisas terrenas, só traz confusão, e são coisas da terra, não são coisas a pensar do céu. Por isso nós devemos mudar, assim como Paulo foi transformado, nós devemos passar pela transformação. Somos perfeitos? Pastor, mas do jeito que fala, ninguém fica na igreja. Não, se não falar assim, não entra no céu. Não vai estar com Jesus. Se não houver a renúncia dentro de mim, dentro de você, não herdaremos o reino que Jesus está preparando. Não estaremos com Ele naquele grande dia, porque não quisemos ouvir. E quando ouvimos, não quisemos praticar a mudança. Irmãos, eu vou encerrar aqui dizendo Mateus 4. Ô glória! O que o diabo ofereceu para Jesus? Então somente te prostra diante de mim, eu te darei toda do terreno. Eu vou falar coisa boa que tem no mundo: carro, casa, comida, coisa boa, tem uns passeios, lugar bonito, coisa boa. Só lembra de um detalhe: do pó vieste e ao pó voltará. Só lembra de um detalhe: do pó vieste e ao pó voltará. E a tua alma, ou tu aprende agora a rejeitar. Jesus não disse não vai usufruir, Ele disse que nós pode usufruir, ainda pode herdar a vida eterna. Então aprende a rejeitar o que não presta no mundo, e só fica com as coisas boas para você usufruir. Usufrui do que é bom, mas o que não presta, que o diabo oferece, que a glória do mundo, rejeita. Aprende a rejeitar. Aprende a dizer não para você mesmo. Aprenda a dizer não para os teus pensamentos. Aprenda a dizer não para os teus desejos. Aprenda a dizer não para as vontades que você tem, de querer ter o que não pode. Cuidado, vai te custar caro. Vai chegar um momento que não vai dar mais para você pagar. Vai chegar um momento que não vai ter mais negociação. Vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade. Existem dívidas que começa com R$1 e termina com milhões, porque os juros não param. Existe pecado que, se você não parar ele de início, ele vai te gerar morte. E quem morre no pecado não tem mais jeito. Então nós que estamos aqui ouvindo, os erros que há em nós, as dificuldades que há em nós, ainda dá tempo de nós consertarmos. Aleluia. Mas Deus vai mudar. Pastor Adriano vinha à tarde aqui. Pastor Adriano está efetuando algumas coisas da obra aqui. E o moço que estava com ele, o pastor Adriano falou assim: já convidei ele 2 vezes, ele fica só dizendo que vem e não vem, pastor. Ele sabe como o Adriano é, né? O rapaz ficou meio assim, falou: não, Deus vai me trazer. Não, Deus não vai te trazer não, filho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Falei para ele: Deus não vai te trazer não. Se você não quiser ter nada com Deus, filho, segue teu caminho. Quando você chegar em algum lugar, ele estiver passando com os discípulos, aproveita o momento. Naquele momento ele te cura, ele te liberta. Mas se você não quiser ir atrás dele, você vai ficar para trás. Você não pode pregar assim. Me mostra de outra maneira na Bíblia. Me mostra de outra maneira. Ele vai vir, eu digo que ele já veio, a Bíblia diz que ele já veio. Jesus já veio, já resgatou, já pagou o alto preço. Quem quer ir agora se esforça.
Quem quer ir agora, rejeita. Quem quer ir agora, começa a olhar para a palavra e dizer: Senhor, aqui é um pecador dizendo que eu quero herdar a vida eterna. Aonde eu preciso mudar, o meu erro não é teu erro não é o erro dele, não é o erro dela. Então conserta no teu erro, porque um dia o nosso tempo vai acabar. E aprenda a viver com Jesus. Eu te garanto, você vai ser feliz. Eu te garanto, não estou dizendo que você vai ser rico, bilionário. Estou dizendo que você vai ter paz. Eu estou dizendo que a morte não vai te assustar. Eu estou dizendo que demônios não te assustarão, problemas não te frustrarão. Sabe por quê? Além de você poder desfrutar de tudo que está na terra, com conhecimento, com sabedoria, com discernimento, você vai ter Jesus para estar do teu lado, para se alegrar contigo. O Senhor, Ele se alegra na nossa felicidade. Então pega essa palavra hoje e examine você a si mesmo. Não precisa ninguém apontar o dedo. Veja onde você precisa mudar e busque no Senhor, e você vai ver que tudo vai ser diferente. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que eles colocaram um relógio ali, que é para mim não perder mais o horário. Toda hora ele está olhando para mim ali. Irmão, depois colocaram ali, você viu? Depois colocaram o relógio ali, ó, terminando o horário certinho, né? Da glória. Amém? Amém. Aleluia. Será que é só eu que preciso mudar? Cada um de nós, irmãos. Eu acabei de dizer, essa tarde eu passei, olhei para trás e falei: errei. E o Senhor, dentro da situação, Ele estava me dando uma pregação. Mas quantas vezes muitos aqui cometeu erro e esqueceu de voltar para trás, sentar do lado. Tem erro que a gente tem que sentar e dizer assim: me perdoa. Tem coisa que a gente deve sentar do lado e falar: não era o que eu queria dizer. Então guarda isso. Guarda. Amém? Amém. Aleluia. Quem dos varões aqui já foi ignorante aí, levanta a mão. Tem nenhum? Olha ali, eu gostei. Ali eu tô de mão dada assim, ó. Vocês não olham para trás não, irmãos, é feio. As irmãs curiosas ficam olhando para trás para saber quem que é. Olha para frente, irmão, quem está para trás não importa não. Ah, meu Jesus amado. Que isso? Se for que você não quer que eu olhe, né? Irmãos, todos nós, as irmãs também aqui, todo mundo já errou. Então ore para onde nós erramos e no que erramos não errar mais. Peça direção para Deus para ser forte, para ser melhor, porque a palavra vem, irmãos, não é para derrubar, é para mostrar o que o Senhor Jesus trouxe para nós. Foi algo tremendo. Nós podemos ser melhor. Eu e você ainda pode ser melhor ainda. É o que o mundo não aceita quando alguém diz: você está na igreja, porque ele sabe, ele vai ser melhor. Ele olha para ti, você não entende porque estão tacando pedra, porque ele sabe que vai se tornar um ser humano. Mas e os ruins? A palavra exorta. Aí está aqui para ser melhor. Irmãos, você está achando que é qualquer um que vai entrar no reino? Só os melhores. Pastor, isso daí é fazer acepção. Não, meu filho, na faculdade faz a prova e só entra os... só vai entrar os melhores. A faculdade é a vida. Então faz direitinho, porque é uma chance só. Abra suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro. Senhor, abençoa os irmãos. Eis aqui, Senhor, todos nós somos pecadores, mas diante do Senhor, um Deus tão misericordioso, que abençoa, que dá força. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos melhores no dia, Senhor, que virá. Nos dá força, Senhor, para vencer as dificuldades, para que nós venhamos cumprir a Tua palavra, Senhor, com amor, com dedicação.
E não deixa, Senhor, que venhamos nos apoiar na carne, mas nos apoiar no Senhor, que é fiel e verdadeiro e todo-poderoso, e pela Tua palavra, Senhor, nos orienta, nos faz, Senhor, ser exemplo, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz